Certamente você sabe da importância de se ter uma boa comunicação e uma boa capacidade de convencimento e persuasão para a sua atividade profissional, seja ela qual for. Bem, uma ferramenta fundamental para a gente conseguir esse nível de comunicação é o Microsoft PowerPoint ou qualquer outra ferramenta de apresentações de slides. Então, pensando nisso, eu vou compartilhar alguns insights que eu acumulei durante os últimos anos e condensei nesse treinamento que eu chamo de Mastering Microsoft PowerPoint. É algo, uma abordagem relativamente simples, com foco para os leigos, para aquelas pessoas que fazem uso do PowerPoint, mas nunca pararam muito para estudar questões de design e que certamente vão ajudar no seu dia a dia, nas suas apresentações e extrair um pouco mais de resultados desses momentos. Ok? Bom, essa apresentação, deixa eu passar o slide aqui. Muito bem. Essa apresentação é dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai abordar alguns fundamentos de design. São fundamentos que se aplicam a qualquer criação visual, tá? A qualquer criação gráfica. Então, você pode levar isso para os seus slides, para os seus documentos e qualquer outro tópico. Na segunda parte, a gente vai falar do dominando o PPT, tá? Onde a gente vai abordar funcionalidades do PowerPoint. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou fazer algumas edições junto com vocês para apresentar algumas funcionalidades que são ou desconhecidas ou pouco exploradas, tá? E na terceira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a condução de apresentações, como você pode estruturar a tua mensagem, como você pode conduzir a tua apresentação de modo que você consiga um impacto maior e consiga um resultado maior com aquela comunicação que você está fazendo, ok? Então vamos lá? Vamos para a primeira parte, fundamentos de design. Eu separei aqui 9 passos, 9 dicas, 9 itens que você deve observar quando estiver produzindo os seus slides, ok? Mas antes da gente entrar nesses tópicos, é importante dizer que a palavra de ordem, quando a gente fala de design, é ordem. O nosso cérebro gosta de entender as coisas facilmente. E ele consegue entender as coisas facilmente quando ele percebe uma ordem, quando ele percebe uma sequência lógica na disposição dos elementos. Tá? Então, tudo que vocês verão daqui para frente tem a ver com essa questão de dar uma ordem, dar uma sequência lógica para a disposição dos elementos visuais. Tá? Então, vamos lá. O primeiro item que é fundamental na questão do design é o alinhamento. Então, sempre que você for dispor os elementos em um slide, observe se eles estão alinhados. Observe na imagem da esquerda, você tem ali um alinhamento perfeito e uma certa simetria entre os objetos, entre os elementos que estão na tela. Diferente do lado direito, onde esse alinhamento não é muito respeitado, e aí pode-se correr o risco de ter um layout desbalanceado, algo que fica desagradável ao olhar, ok? Segunda dica que eu trouxe aqui é você observar o agrupamento e a progressão, ou seja, agrupar aqueles elementos que são similares e observar se existe uma progressão lógica naqueles elementos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu trouxe cores. Então, você tem aí uma estante de livros cuidadosamente organizada, de acordo com uma paleta de cores do arco-íris, né? Certamente algo agradável de se ver, mas não tão funcional para se localizar um livro específico, né? E a mesma lógica é aplicada à direita, onde você tem ali uma progressão de cores. E mais à direita ainda, você tem uma progressão não só de cores, mas também de tamanhos, tá? Ao centro, a gente tem um agrupamento de formas. Então, você tem uma linha com círculos, outra com triângulos, outra com quadrados e assim por diante, tá? E na vertical, você tem algum agrupamento por cores. Isso agrada os olhos. Os olhos gostam de ver esse tipo de ordem em todos os elementos, tá bom? Vamos para o terceiro item, simetria.
simetria é você ter dois lados relativamente iguais, né? Nenhum lado que destoa muito em relação ao outro. Vou só fechar aqui para tentar parar um pouquinho o barulho de um cachorrinho chorando. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma revista que organizou o texto de uma maneira super simétrica, duas páginas ali iguais e opostas, né? Então é algo que deve ser observado também nos seus slides, ok? Quarta dica, quarto item que você deve observar é margens e espaçamentos. Toda a parte vazia, ela é tão importante quanto a parte preenchida. É muito comum que a gente pegue materiais técnicos, onde os técnicos vão lá e preenchem cada espacinho, porque tem muita informação para ser comunicada. Esse é um grande erro, porque grande parte desses detalhes vai passar despercebido por aquela pessoa que está recebendo aquela informação, tá? Prefira, de repente, fragmentar um pouco mais essa informação e apresentar esses detalhes de uma maneira mais fragmentada, para que, visualmente, as margens e os espaçamentos entre os elementos tragam essa harmonia, essa visualização. Aqui eu trouxe um exemplo de um formulário, né, uma prática de user experience, onde existe um cuidado em manter uma padronização ali entre rótulos e caixas de preenchimento. Mas a mesma coisa vale para o PowerPoint. E notem que o conceito de agrupamento ele também está presente aqui nesse exemplo, tá? Então ele agrupou informações de cadastro e informações de pagamento também para fazer um sentido para o usuário, tá? Vamos para o quinto item, profundidade. Reparem que, dependendo da cor que você utiliza, dependendo do tamanho que você utiliza os elementos, ou mesmo das sombras, dos efeitos de luz e sombra, você acaba tendo uma sensação de proximidade daquele elemento ou uma sensação de afastamento, tá? Então tomem cuidado, toda vez que você for usar luz e sombra, cuide para que esse efeito de profundidade não esteja conflitando com a mensagem principal que você quer que a pessoa compreenda naquele slide. Óbvio, tudo que está maior, tudo que está mais próximo, tudo que está maior, tudo que está mais claro, vai trazer uma sensação de que está mais próximo, e aquilo que está um pouco mais escuro e que está menor, vai dar a impressão de que está um pouco mais afastado. E se está mais afastado, é menos importante. Se está mais próximo, é mais importante. Tá? E óbvio também, algo que não está visível nesse slide aqui, tudo que está mais ao centro também passa a percepção de que é mais importante. Tá? Então, trabalhe essa questão da profundidade de acordo com a mensagem que você quer entregar naquele slide. Tá? Próximo item, sexto item, contraste e legibilidade. Isso é algo relativamente óbvio, mas é muito comum que a gente encontre slides onde isso não foi bem trabalhado. Tá? Óbvio que você deve priorizar a leitura, tornar os elementos visíveis, fáceis de serem lidos. Então aqui eu trouxe 3 exemplos e a dica que eu dou é usar a sombra. O PowerPoint oferece opções de sombra, inclusive uma delas é bem fácil de ser acessada, está ali do lado do botão de negrito, se não me engano, ali pertinho, negrito itálico, e tem um botãozinho de ativar uma sombra. Foi essa que foi utilizada aí. Veja como melhora entre a segunda, a do meio, e a da direita. Já melhorou bastante a leitura, tá? Porque é adicionado esse contorno, uma sombra muito sutil, mas que destaca o texto, tá bom? Então, sempre observe essa questão. O texto está legível, como que eu posso melhorar esse contraste em relação às imagens de fundo, tá? E essa questão da sombra é uma dica para você explorar, tá bom? Sétimo item é o impacto. Sempre que você quiser explorar sempre que você quiser causar um impacto maior na tua plateia, minha sugestão é que você use poucos elementos e explore de uma maneira central a mensagem que você quer entregar.
tá? Então veja que esse slide coloca a palavra impacto numa fonte bastante grande, centralizada. Veja, repare que tem uma sombrinha para melhorar o contraste e a leitura. E embaixo um texto complementar que diz exatamente o que eu falei agora. Poucos elementos, fontes e imagens escolhidas a dedo, tá bom? Quando você faz isso, você está reforçando o tópico central da mensagem que você quer entregar, tá bom? Lembre-se que cada slide tem uma mensagem, cada slide tem um ponto central. E se você quiser que todos absorvam tudo, provavelmente você vai ter uma comunicação fraca, um impacto muito pequeno naquela audiência. Você tem que saber escolher estrategicamente qual é a mensagem central de cada slide e assegurar que aquilo esteja óbvio, claro, tá? Para que as pessoas entendam. Vamos para a próxima dica. Item 8. Harmonização de cores. Esse é um tópico meio desafiador para a maioria das pessoas, porque vem uma paleta padrão ali no PowerPoint e tudo fica mais ou menos com a mesma cara. Mas, se você olhar, é possível customizar essas cores, é possível você adaptar essas cores, e eu vou mostrar na segunda parte dessa apresentação a ferramenta conta-gotas, que você pode utilizar para pegar uma cor exata que você quer trabalhar na tua apresentação, tá? E a dica que eu dou, esse site Color Palette, não sei se pronunciei corretamente, .org, acessando esse site você tem N paletas de cores. Você pode filtrar, pode se inspirar ali e você pode copiar essa paleta, como eu fiz aqui, incorporar ao seu layout e usar esses códigos de cores como se fosse a tua paleta mesmo, como se você estivesse pintando. E repare que essa paleta de cores é sempre baseada numa foto. Né? A natureza, por si só, ela traz cores lindas para a gente. A gente está habituado com as cores da realidade, né, do mundo real, com as cores da natureza. Então, tudo que se harmoniza com essa paleta de cores, a gente tende a gostar, a achar bonito. Né? Então, repare que os tons utilizados no bloco de baixo estão alinhados com os tons que você vai encontrar nas figuras do topo. Tá? A minha dica para você que não é um designer, que não vai fazer um estudo aprofundado de cores, que não tem esse tempo, né, e quer simplesmente transmitir uma boa mensagem, acesse esse site ou mesmo vá até o Google Images ou qualquer outro buscador, coloca lá paletas de cores. Você vai ter uma infinidade de opções, pega aquela que mais se aproxima ao conceito que você quer transmitir e usa aquela paleta. Com uma grande ressalva aqui. Se você está fazendo uma apresentação corporativa, uma apresentação empresarial, verifique se já não existe essa paleta disponível criada por designers, tá? E que estão em harmonia com a marca. Se houver isso, siga a paleta sugerida pelos designers, ok? Senão você vai ter um outro problema, que é uma falta de harmonização com a identidade da marca, tá bom? E por fim, nono item, padrões visuais, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Seguir uma característica alinhada, seguir as características da sua marca, da sua identidade, é fundamental para que você tenha uma boa mensagem, tá? E aqui eu trouxe 3 logos fictícias, pegadas aleatoriamente ali no Google Images, e demonstrei como que, olhando para a logo, você pode ter um design alinhado com aquela identidade, tá? Então, por exemplo, à esquerda você tem ali uma logo com formas retas, com uma paleta de cor bastante sóbria, então você tem um tom de cinza ali, um grafite, né? E quando você vai desenhar os elementos no PowerPoint, aquele elemento 1 e 2 logo abaixo, você tem que observar exatamente essas mesmas características. Então, o teu quadrado, ele vai ser um quadrado perfeito, com cantos retos. A cor vai seguir o padrão da cor da logo. E a fonte também tem que seguir aquele padrão, tá? Repare que esse mesmo cuidado se repete no exemplo do meio, no Media Storm, onde a gente tem quadrados com cantos arredondados, perdão. Essas formas arredondadas são aplicadas nos elementos de baixo, tá? E mais à direita, onde você tem uma logo que remete a um círculo,
né, você tem também os elementos utilizando formas totalmente arredondadas, tá? E reparem também a questão da fonte, onde a gente tenta fazer uma harmonização com a fonte que é utilizada na logo e, como eu já falei, as cores, ok? Então, respeite as fontes, respeite as formas e respeite as cores para que você tenha uma harmonização visual, para que você tenha um padrão visual em toda a sua apresentação. Beleza? Bem, finalizamos a primeira parte, agora estamos entrando na segunda parte, onde a ideia é mostrar o uso de algumas ferramentas do PowerPoint na prática. Eu vou fazer um corte aqui, volto daqui a pouquinho, mostrando um outro compartilhamento com vocês. Muito bem, estamos aqui num ambiente já diferente, com o PowerPoint no seu modo edição, e vamos dar continuidade à segunda parte do nosso treinamento Mastering Microsoft PowerPoint. Bom, a ideia aqui é eu operar o PowerPoint, mostrar alguns recursos que são desconhecidos, às vezes subutilizados, e eu preparei aqui um roteiro, mas desde já vou pedir desculpas, porque eu sei que eu vou sair dele em alguns momentos, tá? Mas a ideia é apresentar alguns recursos de uma maneira bem rápida, então, para que pelo menos vocês conheçam a existência e conheçam alguns princípios básicos dessas ferramentas, tá? Se for necessário, você vai voltar ao vídeo, vai rever e principalmente prestar atenção no movimento do mouse ali para pegar os detalhes. E óbvio, o próprio YouTube é um repositório incrível de outras aulas, onde você pode compreender esses recursos que eu vou apresentar aqui de uma maneira muito mais detalhada, se você buscar por esse recurso lá no YouTube, ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um PowerPoint que já traz alguns slides e a ideia aqui é passear por alguns recursos. A primeira coisa importante a salientar é que se você está montando um PowerPoint para uma empresa, seja a sua atividade principal, seja uma empresa para a qual você presta serviços, provavelmente eles já possuem um template, um modelo no qual você pode se basear para desenvolver o seu PowerPoint. Então, entre em contato com as pessoas responsáveis, solicite o modelo na sua forma mais atualizada possível, e esse é o passo primordial que você precisa dar para assegurar o padrão visual, o padrão de identidade, harmonia de cores e muitos dos outros aspectos que a gente viu no bloco anterior, na parte anterior, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que pouca gente conhece ou usa precariamente, é que aqui na página inicial, toda vez que você adiciona um novo slide, existe a possibilidade de você optar por um layout já pronto. Tá? Então aqui ele traz um slide de título, um slide de conteúdo, cabeçalho da sessão, duas partes de conteúdo e assim por diante. Tá? Existem vários modelos. E as pessoas geralmente desconhecem a possibilidade de editar esse layout padrão e assim criar o seu próprio template ou até mesmo customizar alguma coisa no template que foi recebido. Tá? Para editar o slide mestre é aquele que é usado como referência para gerar os novos slides, tá? Você vai na guia Exibir e aqui você tem a opção Slide Mestre, tá? Clicou, veja que ele já traz uma série de slides do lado esquerdo e cada um traz um layout com espaços para conteúdos pré-definidos. E você pode customizar esse layout, pode criar variações deles, tá? Esse aqui, por exemplo, foi eu que criei. Eu vou refazer o processo, vou apagar esse cara aqui, vou usar esse slide aqui como base e vou dar um Ctrl D. Note que ele criou uma duplicidade, né? Ele duplicou, o Ctrl D faz uma duplicidade do conteúdo, tá? E aqui eu posso editar. Vamos supor que eu queira um espaço para conteúdo mais estreitinho à esquerda e um espaço maior à direita, tá? Outra coisa que você pode fazer é modificar as especificações de cor, de fonte, pode inserir imagens e isso será replicado automaticamente para toda
toda a apresentação, para todos os slides que usarem esse padrão, tá? Então, note que aqui do lado esquerdo a gente tem os vários layouts, mas todos eles possuem a origem nesse slide mestre principal aqui, tá? Então, tudo que eu fizer nesse slide é replicado automaticamente para os demais. Vamos supor que eu queira que todos os títulos utilizem uma outra fonte. Então, eu vou aqui na guia página inicial, vou aqui na minha caixinha de fonte, vou colocar a fonte Nexa. Repare que ele aplicou aqui na caixa de título e já levou para as demais, tá? Então, isso facilita muito o trabalho de assegurar um padrão visual, tá bom? Uma coisa que eu posso fazer é aplicar um ajuste num layout específico. Então, eu posso vir nesse slide aqui que eu acabei de criar, né, que a gente customizou, clicar nessa caixinha e dizer que essa caixinha aqui vai trabalhar com um padrão de fontes menor. Então, estou reduzindo aqui o tamanho e posso até dar uma cor de fundo para essa caixinha. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, um cinzinha claro. Tá? Pronto. Então, esse layout vai estar disponível. Eu posso até, um outro recurso aqui, clicar com o botão direito e eu tenho a opção aqui renomear. Tá? Acho que não apareceu ali para vocês, que ficou fora da área de captura, mas é essa telinha aqui. Então, vou chamar aqui de layout personalizado. Enter. Pronto. O nome desse layout aqui agora é layout personalizado. E esse aqui é duas partes de conteúdo, tá bom? Bom, terminei as edições aqui do meu slide mestre. Como é que eu volto para a edição normal? Repare aqui em cima, na guia slide mestre, eu tenho o botão fechar modo de exibição mestre. Clico nele, pronto, voltei para os meus slides que eu estava trabalhando. Eu já trouxe ali quatro slides, né, contando com a capa, que a gente vai utilizar aí para fazer algumas edições, ok? Bom, próximo passo, aqui uma coisa que eu gosto bastante de fazer para assegurar o padrão de cores, para a gente evitar que ao longo da edição a gente acabe usando tons ligeiramente diferentes, né? Às vezes a gente começa com um tom de azul, quando vê está aplicando um tom de azul mais escuro ou mais claro e nem está percebendo essa discrepância, né? E isso é extremamente danoso para o layout. Ele fica feio, ele começa a perder padrão e quando você tem marcas que têm tons específicos, é extremamente importante que você se mantenha fiel àqueles tons da marca, tá? E para a gente fazer isso, eu vou pegar aqui, vou copiar essa imagem e através dessa imagem eu vou gerar uma paleta de cores que vai acompanhar todos os slides, tá? Então eu dei um Ctrl C aqui para copiar essa imagem que tem as logos. Vou voltar lá no slide mestre, então menu exibir, slide mestre. Vou lá naquele slide mestre principal, esse aqui do topo, vou colar a imagem. Reparem, olha só o que eu comentei com vocês. Eu colei essa imagem aqui e reparem que ele já replicou para todos os outros layouts, tá? Óbvio que o que eu acabei de fazer aqui está horrível, não é isso que a gente quer fazer. Mas eu vou usar isso aqui só temporariamente, tá bom? Bom, reparem que a área do slide vai até aqui, né? E você tem uma área fora do slide. Essa área aqui ela é muito interessante para a gente usar como uma paleta. Então eu cliquei aqui para a gente desenhar um quadrado, tá? Um retângulo na verdade. E para eu formar um quadrado perfeito, eu vou segurar a tecla Shift. Tá? Aí ele vai assegurar que as medidas estejam iguais, tanto altura quanto largura. Tá bom? Criei aqui o primeiro quadrado, vou dar um Ctrl D para duplicar, e aí vou colocar um outro quadrado aqui embaixo, e vou colocar mais um terceiro, mais um Ctrl D. Repare que o outro Ctrl D, ele já aprendeu a distância e o alinhamento que eu quero. Então ele já pressupôs que aquela terceira cor tem que vir ali embaixo, tá? Aquele terceiro quadradinho. Muito bem, como eu tenho um pouco de toque, eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais para a esquerda, para ficar bonitinho. Ó, a distância agora, a margem daqui até o slide está perfeita, está mais ou menos igual à distância de um quadradinho para outro, ok? É o princípio da margem que a gente conversou na parte anterior.
tá? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu queira pegar as cores aqui da paleta do Google. Então eu vou pegar o primeiro quadradinho, vou aqui nessa guia forma de formato. Essa tradução não está muito legal, né, Microsoft? Podiam melhorar isso aqui, né? E aí, na caixinha preenchimento da forma, eu vou usar essa ferramenta aqui que é o conta-gotas. O conta-gotas, ele copia o tom da cor. Então veja que quando eu trago o conta-gotas para cima do vermelho aqui da logo do Google, ele aplica essa mesma tonalidade à caixinha que eu selecionei. Vou fazer a mesma coisa com o outro, só que dessa vez com o tom amarelo. E vou fazer a mesma coisa também com o tom verde. Muito bem, temos aqui uma paleta de cores do Google, tá? Uma coisa que vocês devem prestar atenção, toda vez que você desenha uma caixinha no PowerPoint, ele geralmente vem com uma borda. Então, indo aqui na guia principal, na forma de formato, tá? Eu tenho aqui contorno da forma, e ele vem com geralmente com um azulzinho, esse é o padrão do PowerPoint, tá? Eu, nesse caso aqui, como eu quero destacar essas cores, eu vou colocar um contorno branco, e vou até aumentar um pouquinho a espessura desse contorno. Ó, pronto. Bonitinho, temos aqui praticamente um semáforo de trânsito, né? Vou apagar aqui essa imagem que eu usei só para copiar as cores e pronto. Agora olha só que legal, vou sair do modo de exibição do slide mestre e agora, não importa o slide para qual eu vá, eu vou ter sempre aquela paleta de cores me acompanhando. E eu posso sempre usar a ferramenta conta-gotas para pegar aquele tom específico. Mas aí você pergunta, poxa, mas esses quadradinhos não vão aparecer quando eu estiver apresentando? Não, no modo de apresentação eles não aparecem, eles vão ficar fora do seu slide, tá? Eles vão estar visíveis somente quando você estiver editando. E o legal é que, como você colocou no slide mestre, eles não são selecionáveis aqui, ó. Então não corre o risco de você sem querer ficar clicando, movendo, né, e acabar bagunçando essa paleta de cores. Ela fica ali fixa para deixar mais confortável essa seleção de cores do seu trabalho, tá bom? Muito bem. Uma outra dica que eu gosto de comentar é a remoção da cor de fundo. Repare que nesse exemplo aqui que eu trouxe, a gente tem uma imagem de fundo, uma ilustração abstrata, tá? E eu trouxe algumas imagens aqui e colei em cima. Então a gente tem a logo da Starbucks, tem a logo de algumas Big Techs aqui e um Burger King perdido aqui no meio dessas outras logos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que dá para a gente remover essa área branca. Esse quadrado branco aqui fica feio, né? Parece um recorte mal feito ali. Para a gente remover é super simples. Seleciona a imagem, vai lá no formato de imagem. Esse menuzinho aqui ele só aparece quando a imagem está selecionada, tá, pessoal? Então não adianta, por exemplo, se eu desselecionar, ó, esse menuzinho desaparece, a guia desaparece. Então seleciona a imagem, formato de imagem, aí você vai aqui no menu cor. E aqui embaixo você tem definir cor transparente. Clica nesse cara aqui, depois você vai clicar na área que você quer que desapareça. Eu vou clicar aqui na área em branco. Cliquei e voilà. Nós temos aqui uma logo translúcida, né? Nesse caso, não ficou 100%, não vou dar nota 10 aqui, por quê? Porque o ideal seria que esse fundo aqui das letras e do símbolo que tem no meio da logo da Starbucks mantivesse-se em branco. Mas isso eu consigo corrigir facilmente. Eu posso chegar aqui e desenhar esse círculo, tá? Vou segurar a tecla Shift para que seja um círculo perfeito. Vou deixar mais ou menos aqui no mesmo tamanho. Aplico a cor branca no preenchimento. Tiro. Opa, perdão, cliquei no lugar errado. Tiro a cor do contorno e posso posicionar em cima da logo. E aí, poxa, e agora? Como é que eu faço para que ele fique atrás da logo? Muito bem. Aqui em cima, ó, a gente tem esses botões, avançar e recuar. No recuar, se eu abrir as opções, eu tenho ainda enviar para trás. Ele vai mandar para trás de todos os objetos. Eu vou nesse cara aqui. Cliquei e pronto. Tá perfeita a logo da Starbucks agora com essa edição, tá? Para evitar
que isso aqui ocorra, por exemplo, eu vou mover o objeto e opa, escapou o fundo. Vou dar um Ctrl Z para desfazer, para eu sempre mover os dois objetos juntos e evitar que eu até acidentalmente acabe desalinhando, desposicionando alguma coisa, eu posso usar a função de agrupamento. Então eu vou selecionar os dois objetos, ou seja, a imagem e o fundo que eu desenhei, vou aqui no menu organizar e eu tenho a opção agrupar. Pronto, agora esses dois estão coladinhos um no outro. Sempre que eu mover, um vai vir junto com o outro. E se eu precisar modificar qualquer coisa, é só desagrupar no mesmo menu, tá? Então eu tenho a opção aqui, ó, desagrupar, tá bom? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: reparem que aqui a gente tem que eu tenho uma barra customizada, tá? Isso aqui ele chama de comando, faixa de opções, perdão, tá? E você pode habilitar isso no seu PowerPoint. Isso é um recurso antigo e você tem que vir aqui em mais comandos e adicionar os botões que você quer trazer para essa faixa de opções, tá bom? Eu não vou mostrar em detalhes como isso funciona, mas é algo que é muito útil e poupa muito tempo, tá? Repare que aqui eu trouxe alguns botões que eu uso frequentemente. E um deles aqui é o recuar, o enviar para trás, avançar, trazer para frente, que eu acabei de mostrar, tá? Eu tenho a opção de girar, agrupar e desagrupar. Eu tenho aqui alinhamento, então eu posso alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e assim por diante. Esses botões de alinhamento, eles ajudam muito para a gente assegurar o correto alinhamento e, como eu falei, né, o tópico 1 da parte anterior, uma ordem no design, ok? Muito bem, avançando aqui. Essa mesma transparência eu vou aplicar nessas logos aqui, para que não fique com esse fundo branco estranho aqui, tá? Então vou lá em formato de imagem, cor, definir cor transparente. Apliquei, muito bem, já melhorou, meu slide já está parecendo muito mais profissional do que estava antes, tá? Mas vamos supor que eu quero usar essa imagem aqui e eu estou falando das Big Techs, né? Então Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, ok? E o Burger King está sobrando ali. Poxa, eu quero tirar o Burger King. Como que eu faço? Existe um recurso chamado crop, ou cortar, na versão em português, tá? Eu seleciono a imagem, lá no menu formato de imagem, né, na guia, eu tenho essa opção aqui, ó, cortar. Clico nela, vejo que ele colocou algumas opções aqui de recorte, e aí eu puxo essas alças, olha, vou puxar aqui a parte de cima, vou puxar a parte de baixo, aqui, e do lado direito, onde está o logo do Burger King, eu vou tirá-la. Pronto. Clico fora e acabou. Recortei a imagem. Agora ela está perfeita. Ó. Até aquele excedente da área que estava vazia, da área que estava branca, saiu. Agora está uma imagem muito fácil de eu manusear aqui na minha edição. Tá bom? Então, essa primeira não, né? Essas são as possibilidades de edição das imagens, ok? Agora eu vou mostrar um outro recurso para vocês. Deixa eu ir para esse slide aqui, eu vou pular o slide 3, vou direto para o slide 4. Tá vendo esse slide aqui? Ele está razoavelmente agradável, né? Tá bonito, ok. E ele tem nele alguns recursos bastante interessantes. Dá para a gente montar esse slide aqui utilizando uma série de ferramentas. E a minha proposta é, eu vou pegar esse slide 3 aqui e vou criar junto com vocês o slide 4. Eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Ao invés de copiar e colar, claro, né? Eu vou pegar esse cara aqui e vou customizar ele até ficar igualzinho a esse slide. Vamos lá? Então, a primeira coisa aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o fundo. Olha só, essa imagem de fundo aqui, aquela imagem abstrata, ela está aplicada aqui. Só que parece que existe um filtro, né? Olha só como que foi feito. Tá vendo? Existe uma caixinha aqui com um tom de verde, um pouquinho transparente, tá? E ele está se sobrepondo à imagem de fundo. Aqui a gente tem uma outra caixinha, opa, perdão, não esse, aqui, ó. Aqui a gente tem uma outra caixinha
que tem uma sombra e gera essa sensação de ter uma barra lateral, tá bom? E olha só que interessante, a gente tem aqui uma espécie de um fluxograma que tem uma setinha que liga o item A ao item D, mas essa setinha parece que sai daqui de cima, passa por trás do item B, por trás do item C e chega na frente do item D. É como se, né, fosse uma serpente ali contornando esse fluxo. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse mesmo resultado? Bom, primeira coisa, eu vou trabalhar o fundo. Eu tenho aqui a imagem de fundo que eu quero usar, tá? Então, para eu chegar no menu que contém o fundo, eu vou clicar com o botão direito numa área vazia, vou clicar aqui em formatar plano de fundo, e aí eu posso dar um Ctrl X nessa imagem, ele recortou, e eu posso vir aqui nessa opção, ó, preenchimento com imagem ou textura, e aí clicar para ele usar a imagem da área de transferência. Pronto, já inseriu aquela imagem que eu acabei de recortar, tá bom? Eu poderia pegar uma imagem do meu computador aqui também, não tem problema, tá? Muito bem, aplicado. Agora, o próximo passo é alinhar esses itens aqui que estão meio bagunçados, né? Olha só, o item A está um pouco mais para a esquerda, o item B está um pouco mais para a direita, então eu vou pegar, vou selecionar todos aqui, e aqui no menu organizar, nessa opção organizar, eu tenho o botão de alinhamento. Vou centralizá-los. Muito bem. Repare que a distância entre os itens não está uniforme, tá? Então a distância do item A está um pouquinho mais longe que do B para o C e assim por diante. Como é que eu corrijo isso? Seleciono todos os itens, menu organizar, botão organizar, alinhar, e aí eu tenho a opção aqui, ó, distribuir verticalmente. Pronto, ele uniformizou a distância, tá? Mas repare que o tamanho deles também não está legal, tá? A gente tem aqui uma discrepância no tamanho deles. O item A parece que está mais altinho, o item B está mais larguinho, e eu quero uniformizar isso. Selecionei os itens e uma forma muito simples da gente fazer isso é vir aqui nesse menu, ó, propriedades de tamanho, vir aqui no tamanho, altura e largura, veja que está zerado. Eu posso chegar aqui e ir preenchendo e colocando um valor fixo aqui para todos eles. Vamos colocar aqui 2,5, tá? E na largura a mesma coisa. Olha só, vamos lá, vou colocar aqui, vamos chegar aqui nos 6,5. Vamos lá no 7 para ficar um pouquinho mais parecido com o outro, tá bom? Muito bem, agora veja que desalinhou. Preciso refazer aquele procedimento que eu mostrei lá no menu organizar. Mas, graças à minha faixa de opções, eu não preciso dar aquele monte de clique. Eu posso vir aqui, centralizar. Aí eu vou ter que distribuir, e esse atalho eu não tenho aqui na minha faixa de opções, tá? Então, volto lá no botão organizar e distribuir verticalmente. Pronto, tá praticamente resolvido o lado direito aqui da minha imagem, tá? Muito bem. Agora vamos gerar essas áreas de fundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o filtro, aquele filtro verde, para deixar esse fundo esverdeado que eu tinha comentado ali. Então, eu vou pegar uma caixa, vou desenhar aqui essa caixa ocupando todo o espaço, tá? Eu vou tirar também o contorno, vou vir aqui no contorno da forma, tirei o contorno, vou chegar aqui no preenchimento da forma, vou colocar um tom de verde, não sei se eu vou conseguir exatamente o mesmo tom de verde, vamos colocar aqui, seria um turquesa, né? Deixa eu ver se consigo uma cor mais próxima aqui na paleta. O ideal é que esse tom de verde já estivesse aqui na minha paleta, né? Que eu mostrei aqui para vocês, mas não está. Então, vamos lá. Chutei aqui um tom de cor e veja que aqui do lado direito, nas definições da forma, nessa caixinha aqui, ó, do baldezinho que define preenchimento e cores, eu consigo aplicar uma transparência. Olha só, tá deixando esverdeado, tá? Eu posso até fazer um gradiente aqui. E nessa cor do gradiente, eu posso colocar aquele verdezinho aqui, o mesmo verdezinho ali. E aí vamos lá. Deixo aqui no linear, posso definir um ângulo aqui, tá? Então ele vai aplicar um pouco mais de verde de um lado e um pouco menos do outro.
Vou aplicar um pouquinho de transparência aqui. Pronto. Feito o filtro. Opa, perdão, esbarrei no teclado aqui. Vamos voltar aqui. Pronto. Só que agora eu preciso colocar isso atrás, no fundo desses meus itens, tá? Então eu venho aqui no meu atalho, enviar para trás. Pronto. Beleza. Gerei o filtro. Agora eu vou gerar aquela área à esquerda, onde eu vou colocar o texto, tá? Vou pegar mais uma caixinha aqui, mais um quadradinho. Vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo mais ou menos a mesma proporção. Fazendo aqui meio no olho. Tá? Vou aplicar o mesmo verde que eu usei para fazer o fundo. E lembra que ele tinha uma sombrinha? Ou melhor, antes da sombra, vamos tirar o contorno, tá bom? Lembra que ele tinha uma sombrinha para o lado direito? Aqui, no efeitos de forma, eu posso vir aqui e aplicar uma sombra que se projeta para o lado direito, tá? E no mesmo menu, em sombra, eu posso vir aqui embaixo, opções de sombra, e customizar essa sombra. Eu posso deixá-la maior. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é aumentar o desfoque da sombra. É uma coisa sutil, uma coisa muito delicada, mas que faz toda a diferença, tá? Posso aumentar a transparência dela, para ficar mais sutil ainda, e assim por diante, tá bom? Muito bem, estamos próximos, o tom do verde não ficou exatamente igual, por isso que o ideal é que a gente use sempre o conta-gotas. Não vou fazer aqui, porque você já pegou a ideia, né? É só um exemplo. E aí eu vou trazer esses 4 itens, vou trazê-los para cá, para o centro dessa área que restou, tá? Repara que o PowerPoint, olha lá embaixo as setinhas, ó, ele já está indicando que aqui é o meio, ele está indicando que é a metade dessa área que sobrou. Veja que o PowerPoint está tentando te ensinar que os objetos precisam ficar alinhados, ok? Muito bem. Para poupar tempo, eu vou copiar aqui as caixinhas de texto, tá bom? Porque isso aqui não tem mistério, isso aqui é bem tranquilo, né? Basta colocar as caixinhas de texto ali. Vou aumentar um pouquinho esse lado para centralizar. Centralizar novamente esses itens aqui. E aí vamos lá. Agora, para deixar essas caixinhas iguais à caixinha daqui de baixo, né, tanto em cor quanto na borda, eu vou selecionar os 4 itens. Vou aqui na definição de forma, vou aplicar o verde e vou aplicar uma transparência aqui. Porque lembrem-se que a gente tem uma seta que faz, né, que passa por trás de alguns itens. Então eu vou aplicar uma transparência para a gente conseguir ver a seta. Senão a gente não vai conseguir, tá? E outra coisa que faltou fazer aqui é colocar o contorno aqui em cima, o contorno da forma em branco. Muito bem. Ó, já estamos bem próximos. Reparem aqui que a gente tem algumas setinhas. Tem 3 setinhas. Tá? Eu vou adicionar essas setinhas também. Elas estão na cor azul. E aqui, nesse controle, eu consigo girar. Para eu girar em ângulos pré-determinados, eu seguro a tecla Shift. Tá? Aí eu asseguro que eu vou estar dentro dos 90 graus aqui de giro. Tá? Muito bem, coloquei a primeira, Ctrl D, vou colocar a segunda. Repare que ele já tenta alinhar, ele já coloca guias ali para que eu consiga um alinhamento perfeito. E mais um Ctrl D e pronto. O último ele já presumiu que eu ia colocar numa mesma distância, tá? Olha, estamos muito próximos do resultado final, tá? Agora falta a seta, e esse recurso as pessoas apanham bastante para utilizar. Elas sabem fazer a seta, mas não conseguem deixar de uma maneira bacana. E para isso a gente vai usar esse objeto aqui, ó, curva, tá? Então eu estou na página inicial, ali na guia inicial, e eu tenho aqui curva. Então cliquei aqui, e aqui o segredo para usar esse elemento é, toda vez que eu clicar, ele vai gerar uma curva. Então o primeiro clique vai ser a origem, a partir daí os outros cliques serão as curvas, e quando eu terminar eu tenho que dar um Enter, tá? Então vamos lá. Ele vai sair daqui, vai ter uma curva aqui, uma outra curva
Vou colocar ela aqui e depois vai terminar aqui. Fiz o último clique, dei um Enter. Pronto, ele criou a linha que eu preciso, tá? Vamos deixar essa linha laranja. Também não vou me preocupar muito aqui com o tom. Vou deixar um tom similar só, tá? Vou aumentar a espessura dessa linha para que ela se torne mais visível. E para transformar numa seta, eu volto aqui no menu de contorno. Tenho aqui a opção de seta. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então, no início é uma bolinha, no término é a flecha, tá? O ponteiro ali da flecha. Muito bem, está quase pronto. O único problema é que a flecha, né, a seta, ela está se sobrepondo a tudo. Então, o que eu quero? Eu vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui, vou agrupá-los. Então, deixa eu usar aqui essa opção de agrupar e vou mantê-los como está. Esse aqui também, vou agrupá-los. E esse aqui eu vou trazer para frente. Pronto, a seta já está passando atrás dele. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, vou agrupá-los e vou trazer para frente. Pronto, olha só, tem um resultado visualmente muito parecido com o outro slide que eu deixei pronto, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Então aqui a gente viu um pouquinho de margem, viu um pouquinho de alinhamento, viu um pouquinho de sombra. Evitem usar sombras, tá? Sombra, brilho, são coisas um pouco delicadas. A gente tem sempre que usar com moderação e de uma maneira muito sutil, tá bom? Porque senão fica tudo muito carregado. As sombras e os brilhos acabam aparecendo mais do que o conteúdo em si, tá? A gente brincou um pouquinho ali com o degradê quando fez o filtro do fundo, tá bom? E é isso. Para a gente encerrar, eu queria mostrar a questão da redução de peso, porque é muito comum que a gente copie uma imagem da internet e essa imagem vem muito pesada. Ela acaba consumindo muito do armazenamento ou mesmo da memória RAM quando a gente está trabalhando num PowerPoint. Então eu quero mostrar para vocês que é possível pegar a imagem que a gente está trabalhando, se for uma imagem muito pesada, clicar nela, vir aqui no menu formato de imagem e eu tenho essa opção aqui, ó, compactar imagens. Aí ele pergunta se eu quero compactar somente essa imagem. Eu posso desmarcar essa opção, se eu quiser aplicar em toda a apresentação, e aqui ele vai perguntar em qual resolução eu quero deixar. Quando eu tenho imagens muito pesadas, ele vai trazer essas opções aqui habilitadas, tá? Então eu posso deixar em high definition, né, em alta definição, ou alta fidelidade. Isso aqui geralmente é um pouco desnecessário, tá? A não ser que você vá trabalhar com impressos, raramente você vai precisar dessas opções aqui. Geralmente a opção web já é mais do que suficiente. E aí basta clicar OK e ele vai reduzir a resolução e o peso de todas as imagens para conseguir gerar um arquivo mais leve. E assim você consegue mandar por e-mail esse PowerPoint sem grandes problemas, tá bom? Uma outra coisa que costuma gerar bastante dúvida é a exportação em PDF. Às vezes você não quer mandar o PowerPoint em si, você não quer que as pessoas editem aquele material, pelo menos não com muita facilidade, né? Você quer dificultar um pouquinho. Isso é muito fácil. Você vai no menu Arquivo, você tem a opção Exportar, e aqui em cima você tem Criar documento PDF, tá? Clica aqui no botãozinho, Criar PDF, ele vai trazer uma caixinha onde você pode definir qual que é o tamanho que você gostaria para esse PDF. Se você colocar tamanho mínimo, ele vai gerar o PDF com a menor quantidade de recursos, vai compactar ao máximo as imagens e vai gerar um arquivo pequeno para você. O problema é que fontes, se a pessoa que abrir esse arquivo não tiver uma fonte que você colocou ali, vai ficar meio desfigurado a tua apresentação. Então eu não recomendo que você utilize essa opção, tá? Prefira essa opção aqui, ó, padrão, publicação online e impressão. Geralmente isso aqui já é suficiente. E aí basta clicar em publicar e ele vai exportar o PDF para você e você pode mandar esse PDF para qualquer pessoa com uma certa fidelidade ali do resultado visual. Tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e vamos embora para a terceira parte.
Muito bem, chegamos na terceira parte do nosso treinamento, conduzindo apresentações. Algumas dicas que os profissionais não contam, mas sim vendem, tá? Aqui são alguns tópicos relativamente simples, alguns deles talvez você já aplique, talvez até de uma maneira intuitiva, mas se você observar, sempre tem uma margenzinha para a gente melhorar, tá? A primeira dica que eu trouxe aqui diz respeito à fase de preparação, que é, obviamente, tentar extrair a essência da tua mensagem. Eu já abordei isso rapidamente quando eu falei das dicas de design, mas vale aqui reforçar. Quando a gente prepara uma apresentação, é natural que nós acabemos nos preocupando muito com o volume das informações que a gente está trazendo ali. No entanto, isso pode ser um grande erro. O ideal é que a gente tente extrair uma mensagem central e que o restante orbite nesta mensagem central, tá? Porque as pessoas vão sair da sua fala e elas vão ter memorizado uma pequena parte. E é importante que essa pequena parte seja algo que faça sentido para elas, seja algo compacto e algo que tenha força, algo que consiga ter uma ressonância não só no pensar, mas também no sentir daquelas pessoas, tá? Então essa é a minha primeira dica. Tente encontrar a mensagem central daquela apresentação que você está trazendo, ok? Minha segunda dica é faça uma promessa. Logo na abertura da tua fala, faça uma promessa. O que essa pessoa vai aprender se ela prestar atenção na tua fala? Tá? O que vai mudar na vida dessa pessoa se ela observar aquilo que você está trazendo no teu PowerPoint e na tua fala? Tá? Foi isso que eu fiz aqui com vocês, de certa forma. Né? Eu falei das dicas, do conteúdo que eu preparei para vocês aqui nessa apresentação. E óbvio, aqueles que acharam que isso tem um valor para o dia a dia deles, se mantiveram até esse momento. Tá? Então, sempre abra a sua apresentação fazendo uma promessa do que a pessoa vai absorver e de como aquilo vai impactar a vida dela. Tá? Bem, próxima dica que eu trouxe aqui tem a ver com storytelling. Esse termo se tornou muito popular aí nos últimos anos e muito provavelmente você já ouviu isso em algum momento. Storytelling ou contação de histórias são uma série de técnicas que você pode empregar para deixar sua apresentação mais envolvente. São técnicas que são usadas abundantemente em Hollywood, né, em livros, em qualquer material que traz uma narrativa e que a gente consegue pegar alguns princípios e aplicá-los em qualquer outro tipo de conteúdo. Mas a ideia aqui não é fazer uma apresentação sobre o tal do storytelling, e sim chamar atenção para uma característica que é muito explorada, que é a oscilação e a ênfase. Em toda história, pode reparar que ela começa de uma certa forma morna, leve, e ela vai crescendo conforme os desafios vão sendo apresentados para aquele personagem principal. Vem uma crise e existe um clímax daquela apresentação, tá? Isso mantém a tensão e a atenção do público, então ele quer prestar atenção para saber qual que vai ser o desfecho daquela história. Tá? E você pode, utilizando promessas, ir renovando essa atenção do público e prometendo uma grande revelação, um grande insight, um compartilhamento de um conteúdo mais especial que você preparou para o final. Tá bom? Então essa é a dica que eu trouxe para manter a atenção do público ao longo de toda a sua apresentação. E, por fim, o encerramento da sua fala é extremamente importante, porque se a gente estiver falando de um contexto empresarial, pode ser que você entregue uma mensagem linda, maravilhosa, mas ao final as pessoas ainda se perguntem, tá, e daí? Para onde eu vou com essa informação? Então é importante que você dê os próximos passos. Dê uma receitinha de como que ela pode começar a aplicar aqueles itens no dia a dia dela, tá? E a receita de bolo que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte: eu vou separar esse
PowerPoint aqui, aliás, esse PDF que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E a minha dica é, quando você for preparar o próximo PowerPoint, dá uma passadinha de olho nesse PDF. Isso vai reativar a sua lembrança, vai lembrar dos 9 tópicos que eu trouxe ali, das dicas de design e dessa estruturação do teu conteúdo, tá bom? Certamente isso vai te ajudar a destacar alguns elementos importantes, a estruturar a tua apresentação de uma forma diferente, tá? E, no final, lembre-se, dê uma dica aí de próximos passos para a pessoa não perder aquele conteúdo que você trouxe para ela e realmente ter um impacto na vida dela. Quando a gente fala de vendas, se você faz apresentações de vendas, uma dica que eu dou é guie o cliente no processo decisório. O cliente muitas vezes está comprando algo que ele desconhece, principalmente se a gente falar de serviços e especialmente, mais especialmente ainda se a gente vai falando de serviços especializados. O cliente não sabe como escolher, ele não sabe como comparar aquilo que você está oferecendo com aquilo que um concorrente está oferecendo. Então a minha dica é, ensine o cliente a fazer essa comparação, tá? Tente tangibilizar algumas coisas, mostre quais critérios ele pode usar e, claro, se você é um representante de vendas, mostre aqueles quesitos onde a sua oferta se sobressai, tá bom? E por fim, ainda falando do universo de vendas, comprometimento. Obtenha um comprometimento viável para aquela pessoa. Se você está fazendo uma primeira apresentação de vendas, seria um pouco exagerado tentar já obter um comprometimento que é a venda em si, né? Especialmente falando de serviços de alta complexidade, vendas de alta complexidade, onde envolvem 5, 10, 15 pessoas analisando múltiplas propostas. Então, não seria factível você pressionar ou tentar obter algum tipo de comprometimento que já envolve a assinatura de alguma coisa, tá? Mas você deve refletir, para esse estágio da minha venda, para esse estágio da minha apresentação, para esse momento da minha aula, que tipo de comprometimento que eu posso obter do meu ouvinte para que a gente assegure uma continuidade desse processo, tá? Pode ser a abertura para uma nova reunião, pode ser um contato com um decisor ou com um analista mais técnico que pode trazer algumas dúvidas adicionais. Enfim, aí você vai analisar o teu contexto e vai entender melhor qual o nível de comprometimento que aquelas pessoas que estão te ouvindo podem aceitar para não deixar o assunto morrer. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por ter chegado até o final dessa apresentação. Espero que as dicas tenham sido interessantes e sinta-se livre para compartilhar aí com outras pessoas que você acha que essa mensagem pode ajudar, tá? Para saber mais sobre mim, acesse www.drb.marketing. Valeu!